Nós vamos ficar com o Flamengo, mas não se esqueça de uma coisa, o Flamengo tem o melhor time da América do Sul, tem o melhor orçamento da América do Sul, mas não tem o melhor treinador da América do Sul. Tanto é verdade, e não tem sequer um dos 5 melhores treinadores da América do Sul. Tanto é verdade que, olha, não, calma aí, nós vivemos num país que... Você não pode falar de um técnico que pega o Flamengo e coloca na final da Libertadores, mas espera um pouquinho, que está brigando pelo título brasileiro. Está tudo bem, mas ele está fazendo a obrigação dele. Nação flamenguista, a Glenda, né, perdeu a paciência, né, com Elias Júnior, sempre criticando, né, Felipe Luiz. Para ele, Felipe Luiz não está entre os principais treinadores do futebol brasileiro, né? Mas a Glenda agora perdeu a paciência e jantou Elias Júnior. Pessoal, o cara começou a ser treinador o ano passado, já chegou no Flamengo tumultuado, pegou o time campeão da Copa do Brasil, primeira Libertadores na final, primeiro Brasileirão de verdade que ele assumiu, tá disputando até o último ponto com o Palmeiras, e o cara não querer reconhecer o trabalho de Felipe Luiz, aí também, pessoal, é demais, né? Mas a Glenda aí jantou Elias Júnior. Pessoal, queira ou não queira, Felipe Luiz realmente não é treinador para o futebol brasileiro, né? Felipe Luiz é treinador para a Europa, pessoal. Não é à toa que os espanhóis já estão discutindo a questão de Felipe Luiz, né? Tem muita gente da imprensa já fora do país falando sobre Felipe Luiz. Eu não vejo ninguém falando desses outros treinadores. Não, Abel Ferreira. Pessoal, Abel Ferreira bateu na Europa e voltou. Ok, tá fazendo um grande trabalho no Palmeiras, mas para mim, Felipe Luiz é mais treinador do que Abel Ferreira. Abel Ferreira, ele não faz mudanças que mudam o sistema de jogo, que muda a situação de jogo. Felipe Luiz faz isso, né? Claro, sempre vai ter aqueles críticos, né? Que mesmo que você faça o seu melhor trabalho, prefere criticar no que no lugar de elogiar, né? Um deles aí é o cidadão Elias Júnior, mas a Glenda partiu para cima, perdeu a paciência e jantou Elias Júnior, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo, Band Esporte, link da descrição. Vamos acompanhar. Eu só vou falar o seguinte, você pode falar uma coisa só? Duas. É assim, o primeiro tempo, foi aquilo que a gente estava conversando até aqui, né? O Flamengo, ele chega, ele vai, ele assusta, ele abafa, ele vai pra cima, mas ele ainda precisa acertar essa bola final aí. Por exemplo, uma partida mais difícil, uma final de Libertadores que teremos no dia 29 de novembro entre Flamengo e Palmeiras, não dá pra ficar perdendo tantos gols assim. O Gabriel defendeu muito. Só pra gente ter ideia que, olha só, foram 24 finalizações do Flamengo contra 4 do Sport. Eu assisti bem esse jogo. Primeiro tempo, o Flamengo teve lá 15 finalizações, mas nada assim excepcional, nada gigante, 70% de posse de bola contra 30%, mas é óbvio que você vai ser o Flamengo e isso só demonstra a enorme desproporção entre o que acontece dentro do futebol brasileiro quando você é o Flamengo e tem 2 bilhões de reais de orçamento para 2025 e quando você é o Sport, que não vai ter nem 12 vezes a menos esse orçamento. Então, você tem um time que vai faturar 2 bilhões e um time que muito dificilmente vai faturar 150, 160 no ano. Essa é a realidade. Vai cair na Série B, provavelmente. Não, estará na Série B, não tem outra alternativa, não vou ficar fazendo tipo aqui, Juventude e Sport estão na Série B em 2026, digam o que quiserem, pode dizer o que quiser, o Juventude pode até ganhar do Palmeiras hoje, não vai mudar absolutamente nada aquilo que eu acredito ser a lógica do futebol para 2025, e essa é a realidade. As desproporções financeiras são tão grandes, no caso do Juventude, então, a desproporção ainda é maior, o Juventude tem o pior orçamento da Série A do Campeonato Brasileiro, então, a gente ontem o que viu aquilo que, anota aí, Glenda, cada vez a gente vai ver mais. Lembra quando eu te falava? É inacreditável que o futebol movimente 4 bilhões de pessoas no planeta. É inacreditável que o futebol movimente no Brasil bilhões de reais e de dólares e que a gente não tem esse profissionalismo ainda. Esse profissionalismo está chegando. Esse profissionalismo, as pessoas vão falar, mas o futebol vai perder o encanto? Óbvio que não vai perder o encanto. O futebol vai mostrar caminho para que o Corinthians seja profissional como o Palmeiras é, para que o São Paulo seja profissional como o Palmeiras é, como o Flamengo é. E aí você vai começar a entender que essa desproporção é gigante. E essa desproporção, ela tem que ser reconhecida
definida e tem que ser efetivada dentro das 4 linhas. Foi só isso que aconteceu na partida de ontem do Flamengo contra o Sport. Uma incrível desproporção de qualidade, de orçamento, de estrutura. A única questão é que o nosso Felipe Luiz ainda precisa evoluir, né? Ai, meu Deus do céu, você não aguenta, né? Você não aguenta. Você vai lá e... Gente, pelo amor de Deus, Felipe Luiz... Vai na minha. Não, vou na sua. Nessa não vou. Nessa você não vai? Nessa eu não entro no seu bonde, não. Você não acha eu entro no seu bonde em várias coisas, mas nesse bonde aí... Você não acha que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores? Não, eu acho que não. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, a gente ainda tem muitos jogos pela frente, não sei, vai ficar essa perseguição entre os dois. Quem errar menos, é aquela história, quem errar menos e quem desperdiçar chances, por exemplo, o Flamengo jamais poderia perder para o Sport. Não existe essa possibilidade. Não pode nem empatar. Mas acabou o primeiro tempo, falei, pô, não é mas você sabe que isso, na sequência, o Flamengo faz 4 substituições. Não, eu sei. E ele volta melhor. Não, né? ele volta melhor, mas assim... E o coitadinho do Sport, se fizer uma, já despenca. Ele volta melhor, mas, por exemplo, perdeu pro Cruzeiro. Porque, tudo bem, o Cruzeiro é o Cruzeiro, é diferente. Mas perdeu pro Cruzeiro, não podia perder pro Cruzeiro. No embate ali, pela liderança, não pode perder. Mas é que o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, além do Cruzeiro ser um time infinitamente melhor do que o Sport, não dá pra comparar, o Leonardo Jardim é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz. Então... calma, peraí, gente, calma. O Cruzeiro pode ganhar do Palmeiras também. Não, claro Cruzeiro que pode. Pode ganhar do Palmeiras. Aliás, Cruzeiro e Palmeiras. Não, já foi. Já foi. Olha só, o Cruzeiro em relação ao Palmeiras, olha só. Olha como o Leonardo Jardim, apesar da gente estar... E eu acho ótimo que a gente possa discorrer sobre isso, porque a gente está com o Flamengo na pauta e nós vamos ficar com o Flamengo, mas não se esqueça de uma coisa. O Flamengo tem o melhor time da América do Sul, tem o melhor orçamento da América do Sul, mas não tem o melhor treinador da América do Sul. Tanto é verdade, e não tem sequer um dos 5 melhores treinadores da América do Sul. Tanto é verdade que, olha, calma aí, nós vivemos num país que... Você não pode falar de um técnico que pega o Flamengo e coloca na final da Libertadores. Mas espera um pouquinho. Que tá brigando pelo título brasileiro. Tá tudo bem, mas ele tá fazendo a obrigação dele. Ele tá fazendo só a obrigação dele. Nós estamos falando nada contra o Felipe. Felipe pode ficar chateado. Pessoal, outros treinadores pegaram o Flamengo, como ele diz aí que era obrigação, e não fizeram. Tite foi um desses. Pegou o Flamengo e não fez nada. E outra coisa, eu discordo quando ele diz que o Flamengo tem o maior orçamento. O Flamengo essa temporada gastou 300 e poucos milhões em contratações. O Palmeiras contratou, Elias, 700 milhões. Maior orçamento de contratação não foi, viu? Só para deixar claro, né? Claro, pessoal, sempre a Elias Júnior é contra Felipe Luiz. Não sei por quê, mas tá aí, Glenda dando uma invertida nele, calma que vocês já vão acompanhar. Pessoal, Flamengo, queira ou não queira, pra mim, Felipe Luiz é o melhor treinador hoje no futebol brasileiro. É treinador que já tá se falando lá na Europa, né? Acho que só falta Elias Júnior agora assumir, né? Mas não, ele prefere fazer as críticas, né? Chateado comigo, ele tem um histórico de jogador maravilhoso, mas de treinador ele tem que evoluir muito, tem que comer muito arroz e feijão. O Felipe Luiz quase ficou fora nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Ele tem que colocar uma estátua e pagar o bônus pro Rossi, que garantiu a classificação dele para as semifinais da Copa Libertadores nas penalidades máximas. Caiu na Copa do Brasil, falha dele, Felipe Luiz. Palmeiras caiu na Copa do Brasil, falha do Abel. Só que o Abel tem um retrospecto. Mas são os dois times que o Abel tem um retrospecto como treinador que o Felipe não tem. E aí ele tá começando, não significa que ele não vai ter. Ele só tem 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. Mas espera um pouquinho. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras ganha hoje, que é natural que o Palmeiras ganhe de Juventude, mesmo o jogo sendo em Caxias do Sul, é natural. Eu não consigo enxergar um Palmeiras que não seja um Palmeiras vitorioso hoje. O Palmeiras assume de novo a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu tô falando que vai ser essa briga até o final. Nós temos o quê? 8 rodadas pela frente? O Palmeiras ainda tem um jogo. Ainda tem um jogo. Pro Palmeiras é 9. Pro Palmeiras 9, pro Flamengo 8. Vai ficar essa perseguição um contra o outro ali. Não pode. Agora, o problema é o seguinte, como o Flamengo perdeu, agora eu já até esqueci o jogo, que ele não podia ter perdido.
foi pro Cruzeiro e também teve uma outra Fortaleza, derrota. Fortaleza. Isso, daí Pro lembra? Bahia, né? Eu acho que foi pro Bahia. Exatamente, foi pro Bahia. Perdeu pro Bahia. Lembra que a gente até falou aqui no Show do Esporte? Essa derrota pode custar o título do Campeonato Brasileiro. Eu entendo o seguinte. Mas não significa que o Palmeiras não possa perder também nesse O caminho. único profeta aqui, e é o que Não você tem vai profeta. ler agora. Eu não sou profeta. O único profeta aqui é esse que você vai ler agora. Ah, é agora? É. Então tá bom. Como profetizou o Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro. Olha aqui, ó, não sei se isso vai permanecer. Mas nesse instante, enquanto o Palmeiras não enfrenta o Juventude, o Flamengo assume novamente a liderança do Campeonato Brasileiro, seguido Palmeiras e Cruzeiro, como a gente vem falando aqui. Olha só, isso muito próximo. Isso aqui não dá pra gente bater dizendo que já tá definido o título do Campeonato Brasileiro. Filha, tem 2 jogos a mais. Gente, eu amo quando você me chama de filha. Tá Gente, definido. eu amo esse homem. Tá definido. Não tá definido. Tá definido. O Cruzeiro tem 2 jogos a mais. Vai lutar pra ser um bom terceiro colocado e tá tudo bem. Tá bom. Então tá bom. Bom, logo depois de Mirassol, que mesmo com esse empate, ó, ainda tem uma distância grande. Pois é, nação, Elias Júnior não cansa de fazer críticas a Felipe Luiz, né? Pra ele, Felipe Luiz é um treinador fraco, né? Eu não acho, né? Pra mim, Felipe Luiz é o melhor treinador hoje em atividade no futebol brasileiro, né? Apesar de não querer assumir, né? Os rivais, os Antes não querer assumir. Mas Felipe Luiz hoje demonstra a qualidade que ele tem. Não é à toa que a mídia, os Antes, muitos rivais já se discutem de Felipe Luiz, né? Então Elias Júnior é sempre aquele cara das críticas, né? Para Elias Júnior, Felipe Luiz é um treinador fraco. Mas não, para mim, Felipe Luiz é um dos melhores treinadores, né? E sobre a questão aí do Flamengo, pessoal, eu também concordo, né? O Flamengo não pode perder pontos, vacilar em campeonatos e perder pontos como perdeu, né? Principalmente para o Fortaleza, né? Eu acho que não pode perder pontos quando você disputa um campeonato brasileiro acirrado como e você acha que realmente o time precisa de pontos e vai disputar o título até o final. Não pode perder pontos, pessoal, para times pequenos. Foi o que o Flamengo fez aí contra o Sport, né? Venceu bem, principalmente no segundo tempo, jogando muito bem. E a gente espera aí que o Flamengo continue na mesma pegada, né, pessoal? O Flamengo precisa aí continuar na mesma pegada, a gente espera que continue. Como eu sempre digo, pessoal, até esse jogo aí contra o Palmeiras, né? Até a final, você vai ouvir muitas coisas aqui, né? Você vai ouvir que o Palmeiras é melhor, que Abel Ferreira é o melhor treinador, que isso, que aquilo, mas quando na verdade, se você pega o retrospecto de Palmeiras e Flamengo, depois daquele jogo da final da Libertadores, o Flamengo domina amplamente. A questão aí dos confrontos. O Flamengo, na verdade, domina amplamente, né? E a gente espera que continue assim, né? Até a final, né? Na final também a gente espera que o Flamengo faça um grande jogo e que conquiste a vitória. Eu sei que tem muita gente aí que tá com o pé atrás, né? Preocupado. Acho que não, pessoal. Não tem muito o que ficar preocupado, né? Se o Flamengo realmente, como a gente possa dizer, recuperar os jogadores aí, né? Que tem muita gente dizendo que o Jorginho, que Pedro, que Carrascal pode ficar fora da final. Se o Flamengo recuperar esses jogadores, eu acho que tem tudo ali para o Flamengo ser campeão da Libertadores. Acho que tem tudo para o Flamengo ser campeão da Libertadores e vai matar muita gente de coração, pessoal. A verdade é essa, né? Porque os caras não querem assumir, os caras não querem falar a verdade, que hoje o Flamengo, como é que a gente possa dizer? Felipe Luiz é um treinador em exceção. Pessoal, o cara que pegou o Flamengo, que pegou o ano passado. Tumulto, polêmica, ele vai lá e ganha Libertadores. Libertadores não, Copa do Brasil. Aí esse ano o cara simplesmente
pegou a primeira Libertadores. Eu vejo muita gente aí criticando. Primeira Libertadores de Felipe Luiz. O que é que ele faz? Final. Primeira vez que ele está disputando o Campeonato Brasileiro a sério, né? Disputando o Campeonato Brasileiro, podemos dizer, pegou o time desde o início. O que é que está acontecendo? Faltando 8 rodadas, Flamengo na liderança. Então você dizer que um treinador desse ele não é qualificado o suficiente para treinar um Flamengo é um pouco de clubismo, né? Acho que a gente pode dizer até assim, né? Eu acho que é isso que está acontecendo, né? Elias Júnior está se deixando levar pelo lado do clubismo, né? No lugar dele assumir, né? Realmente, pessoal, realmente, Felipe Luiz é um grande treinador, mas não, ele deixa se levar pelo lado do clubismo. Eu não sei qual é o time que Elias Júnior torce, mas uma coisa é certeza, Flamengo que não é, né? Ele é sempre contra o Flamengo. Tudo que acontece, Elias Júnior é contra o Flamengo. Mas, pessoal, eu acho que vai chegar uma hora que vai bater a alga no pescoço ali, né? Vai chegar uma hora que ele vai ter que assumir, queira ou não queira. Porque o Flamengo tem tudo para ganhar Libertadores, tem tudo para ganhar o Brasileirão. Ou mesmo se não ganhar, pessoal, a campanha, vamos ser bem realistas, né? O trabalho de Felipe Luiz não é de se jogar fora, né? Eu acho que você não pode avaliar o trabalho de Felipe Luiz se ele perder para o Palmeiras na final. Na última rodada, perder o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Eu acho que isso aí não pode ser colocado na conta de Felipe Luiz, né? Acho que isso aí não existe. Como eu disse, Flamengo se preparando, secar o Palmeiras logo mais aí, né? Mas eu acho difícil o Palmeiras não ganhar, até porque o Juventude é um dos péssimos times desse Campeonato Brasileiro. Mas a gente espera aí, quem sabe não aconteça uma zebra, né? Eu acho que o jogo que o Flamengo não poderia perder, que talvez tivesse com a cabeça na Libertadores, foi aquele jogo pro Fortaleza, né, pessoal? Aquele jogo fosse hoje, o Flamengo não perderia para o Fortaleza. Aconteceu, agora é bater a poeira e bola para frente, né? Então é isso, pessoal. Você concorda com Elias Júnior? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.